Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas à nossa oficina de formação de professores, um possível diálogo entre a agroecologia e a educação ambiental. Espero que a gente possa trilhar esse caminho juntos, compartilhando experiências. Adianto que esse espaço também é aberto para as reflexões, para a troca. Em momento que vocês estiverem com interesse em fazer perguntas, em compartilhar, podem levantar a mão, em algum momento eu abro para a gente poder conversar. Não tem problema, tá? Se vocês não têm vídeo, tem uma pessoa aqui que está com dificuldade. Essas aulas todas serão gravadas e vão ficar disponíveis também no YouTube, mas só no final do curso todo, né? São várias oficinas que estão acontecendo, então a gente vai ter esse processo também de gravação e disponibilização depois das aulas. Eu vou passar alguns informes para vocês, né? Toda aula a gente faz uma lista de presença. Essa presença, o Google Meet ele vai gerar uma lista de participantes dessa aula, e é a partir dessa lista que a gente tem a presença de vocês. A gente vai emitir um certificado, e as pessoas que tiverem 75% de presença receberão esse certificado por e-mail. E como eu já disse, é um espaço aberto, vocês podem também, né, fazer as suas reflexões, a gente pode trocar durante a aula. Essa oficina, ela vai ser ministrada por mim, Ana Paula, e pelo meu companheiro, Gabriel. Eu vou mostrar para vocês, antes da gente entrar propriamente no tema da aula de hoje, da ementa, né, no conteúdo programático da nossa aula. Então, assim, nós teremos 16 encontros, então nós vamos trabalhar juntos aqui por quase 2 meses. Serão 2 aulas, né, por semana, todas as terças e quintas, às 18h30 até às 20h30. Então, como que a gente se dividiu, tá? A primeira aula, a gente vai falar sobre a formação de professores e a educação ambiental no Brasil. A ideia é que a gente vá pelos caminhos da história, da contextualização da educação ambiental, mas conectada com a formação de professores, que é o grande eixo dessas oficinas que estão acontecendo, né? Essa é uma oficina de uma série de 6 oficinas que o Cursinho Popular Maio de 68 está organizando, e o cunho é a formação de professores e também tanto a formação inicial, como temos aqui, futuros professores e professoras, e a formação continuada. Então, por isso, a gente achou necessário, nessa nossa oficina, também discutir um pouquinho sobre formação de professores. A segunda e a terceira aula é onde a gente vai estudar a agroecologia propriamente dita, as suas bases teóricas, práticas, as diferentes abordagens, a história da agroecologia. Na aula 4, a gente vai falar de agrotóxicos. Na aula 5, restauração ecológica e SAFs. Na aula 6 e 7, a gente vai falar de sementes, que é um conteúdo importantíssimo na agroecologia, né? A aula 8, sobre frutíferas, em especial as frutíferas da Mata Atlântica, né? Os processos de beneficiamento, né? Dos frutos, principalmente. A aula 9, a gente vai entrar na jardinagem ecológica e comestível. A aula 10, as hortas urbanas e sustentáveis. A aula 11, a compostagem. A aula 12, as práticas conservacionistas do solo e da água. Na aula 13, a gente vai falar mais sobre alimentação. Então, a gente vai falar de soberania alimentar e segurança alimentar. A aula 14 são as plantas medicinais e saúde integral. A aula 15, a gente volta a discutir a relação entre a educação ambiental e a agroecologia. E, por último, a gente fecha socializando algumas experiências escolares. Então, a gente pensou esse caminho para poder apresentar e construir essa oficina com vocês. E aí, o seguinte, né? Minha formada na Universidade Federal de Lavras, e sou também mestre em educação pela Universidade do Estado do Mato Grosso e doutora em educação pela Universidade Federal de São Carlos. Venho trabalhando com agroecologia desde do fim da minha graduação, mas o meu foco é a educação. Mesmo trilhando o caminho da engenharia agronômica, eu procuro sempre me conectar com os assuntos da educação de modo geral. Por isso que os meus processos de pesquisa, eles estão na área da educação. Eu trabalhei durante alguns anos
em uma escola família agrícola. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pedagogia da alternância, alguns professores aqui possivelmente já ouviram falar. Sempre trabalhei no contexto de escolas rurais, com estudantes oriundos de assentamentos de reforma agrária, movimentos de luta pela terra e agroecologia. Essa sempre foi a minha área de atuação. Então, hoje, e durante toda a oficina, eu vou procurar socializar essa experiência, tanto teórica, da pesquisa, do estudo, quanto da minha prática. Hoje, em especial nessa aula, eu vou falar um pouco da minha experiência nessa escola, onde eu pude estudar o meu mestrado e também o doutorado. Então, essa oficina também visa socializar essas experiências. Meu companheiro, Gabriel, depois ele vai se apresentar para vocês na aula dele, mas ele também é agrônomo. Ele tem uma experiência um pouco diferente da minha. Ele tem uma formação bem técnica de campo, né? Já trabalhou em gestão de fazendas, né? Com agricultura familiar, assentados da reforma agrária, com programas de desenvolvimento rural para áreas de assentamento. Então, acho que a gente vai conseguir, nessa oficina, abordar a agroecologia assim, de uma maneira bem diferente, porque a gente vai fazer essas conexões com a educação ambiental, porque na nossa compreensão estão intimamente ligadas, né? E a gente espera contribuir com vocês, como professores e futuros professores, no dia a dia, no cotidiano escolar, instrumentalizando, mostrando algumas referências, né? Que é importante para a gente nutrir a nossa formação o tempo todo como professor, né? Eu acho que é o que nos move, né? Estar em constante formação e na busca do conhecimento. Eu acredito aqui que o tema agroecologia foi o que mais deve ter chamado a atenção de vocês. Então, a gente vai procurar trabalhar com os aspectos teóricos da agroecologia e vamos, dentro desse contexto virtual, apresentar algumas questões mais práticas, porque a gente sabe que a agroecologia, a maioria dos cursos que a gente faz, né, a própria agronomia, é uma ciência aplicada, uma ciência prática, mas estamos nesse ambiente que é importante, né, que alcança muitas pessoas, então, mas a gente tem essa limitação. A gente poderia estar em campo, mostrando as plantas, mostrando o solo, mas esse contexto nos coloca também para o estudo teórico, tá? Bom, pessoal, então, educação ambiental no Brasil e a formação de professores, histórico e contextualização. Por que que a gente começa falando de histórico, né? Por que que a gente contextualiza? Porque é muito importante a gente saber o que aconteceu, quais foram as bases que, inclusive, sustentaram as nossas práticas, que sustentam as nossas práticas atuais. Nenhum problema que a gente tem hoje em dia, ou nenhum avanço positivo que a gente tem hoje em dia, está descontextualizado, né? Ou está fora da linha histórica. Então, é muito importante, eu entendo isso, a nossa apropriação dessas questões, para que a gente possa se avaliar constantemente, renovar a nossa prática, né? Sempre alicerçado na história. Então, eu vejo a história como um grande instrumento de aumento da nossa consciência mesmo sobre os objetos de estudo. Então, por isso que a gente começa falando disso. E o foco é a formação de professores. A formação de professores no Brasil sempre foi emblemática, até hoje é. Por quê? Por toda a nossa origem. Nós somos um país da América Latina, né? Historicamente subdesenvolvido, né? Ou em vias de desenvolvimento, e isso se reflete também na formação dos nossos professores e professoras. Então, existiram uma série de reformas desde o século XIX, Primeira República, Estado Novo, todos com essa tentativa de formar professores, principalmente a formação de professores, a formação inicial, que era no sentido da alfabetização, de conseguir alcançar a população brasileira, então, alcançar o estudo e a instrução da população brasileira. Então, a formação de professores até o Estado Novo, ela teve esse recorte de formação inicial. Mas, a partir da LDB de 1996, a formação de professores, ela tem esse cunho da formação continuada, né, também, né? Então, o contexto da formação de professores que reflete a nossa atualidade hoje é a LDB e a pós-ditadura. O que o mundo estava vivendo nessa época, né? Que ideário que estava sendo construído? O ideário no campo da educação, né? O ideário da educação tecnicista,
né, focada nesse conceito. Então, isso também se reflete na educação, se refletem nos currículos. Nesse contexto de pós-ditadura, né, a gente pode observar aí as escolas técnicas, profissionalizantes, essas escolas para formação de mão de obra. Então, é esse o contexto pós-ditadura que está sendo construída a educação brasileira na LDB, que são as leis diretrizes de base, que começou a se construir no final de 1980 e culminou com a LDB em 1996, já no governo do Fernando Henrique Cardoso. Então, a LDB ela passa por esse processo, esse ideário tecnicista pós-ditadura, e ela entra no neoliberalismo, né? Desses processos de privatização das instituições, né? Do aporte ao livre mercado, e isso reflete diretamente na educação brasileira. Então, a gente estava num cenário de crise socioeducacional, muito em decorrência, né, do reflexo da ditadura militar. Então, se na ditadura houve uma perseguição muito grande em cima da escola, das universidades, dos professores e estudantes, isso refletiu também nas escolas de base, não é? Então, esse cenário de crise, ele é o cenário que instituiu a LDB, que foi um dos maiores avanços da história da educação brasileira, né? Então, ali a gente tem a formação de professores de forma mais integrada, né? Buscando conectar a formação inicial com a formação continuada e delegando a responsabilidade para essa formação às instituições de ensino superior, as IES, né? Podendo ocorrer essa formação dentro ou fora das universidades, mas a responsabilidade seria da universidade, né? Então, ali a gente tem uma série de disputas entre as esferas públicas e privadas, e hoje o que a gente tem, em reflexo já a essa questão histórica, é uma hegemonia das universidades privadas e do ensino à distância na formação de professores. A gente consegue enxergar esse reflexo dessa LDB, né, de 96, hoje, onde a gente vê ainda o sucateamento da profissão do professor, né, da formação, da instrução, da escola, das universidades. Os cursos de licenciatura ainda são secundarizados, são profissões secundarizadas, subvalorizadas, e isso é reflexo aí dessa história toda, desse emblema que é a formação de professores no Brasil. Aí você tem as influências também do capital internacional sobre a educação e a predominância do setor privado na formação desses professores, né? E aí, qual é a questão em cima disso? São os vieses, não é mesmo? Quando você tem o setor privado, ele tendo prioridade na formação, a gente tem debates que são mais enviesados, né? Temas mais enviesados, mais direcionados para os interesses das empresas. Então, a grande luta da LDB, a grande luta da educação brasileira é que essa formação ficasse em maior escala na mão do Estado, para que garantisse, né, uma formação menos tendenciosa aos interesses de empresas, de grupos, né, ou mesmo de lobbies, né, como hoje em dia a gente consegue enxergar isso muito bem em algumas universidades e tudo mais, com a produção de pesquisa, de dados, enfim. Então, a gente tem essa contextualização toda bem difícil para a formação de professores. Imaginem na educação ambiental, que é um dos temas da formação de professores no Brasil. Então, esse primeiro momento é mais para a gente ver o chão que a gente pisa como professor, né, que precisa, que demanda uma formação e que não encontra muitas vezes, né? Eu acho que essa proposta do cursinho popular de trazer a formação de professores na área de educação ambiental, porque tem uma demanda, né? Tem uma necessidade da gente estar em constante formação. E a institucionalização internacional da educação ambiental, quando isso começou? Que cenário internacional a gente tem para a educação ambiental, falando nela, né? São os anos 70, né? Em 1970, o planeta, ele deu uma sacudida, digamos assim. Muitos questionamentos vieram à tona nesse período histórico da humanidade. E a grande representação ideológica desse momento são os movimentos de contracultura, ou popularmente conhecido como o movimento hippie. A gente, às vezes, usa esse termo de forma depreciativa, né? Movimento hippie, mas, na realidade, é isso mesmo.
é um questionamento total dos modos da cultura. Existe um autor que chama isso de virada à estética e ao culturalismo. Esse momento resultou de uma série de transformações na humanidade, uma série de questionamentos. E o movimento ambientalista nasce aí, nasce nesse contexto. E a educação ambiental também, ela começa a ser institucionalizada. Não que não existissem movimentos da educação ambiental e do meio ambiente, né? Mas o cenário da contracultura, principalmente nos Estados Unidos e da Europa, ela consegue dar vazão, e aí isso chega nas instituições, chega nas conferências internacionais. Então, as grandes representações aqui, elas ficam a cargo das ONGs e das empresas, tá? Elas começam a institucionalizar a educação ambiental. E isso resulta em alguns tratados e conferências internacionais. Essas conferências, essas declarações, elas são bem conhecidas, né, que são marcos históricos da educação ambiental no mundo, né? A Declaração de Estocolmo, de 1972, foi a primeira conferência, né, da ONU. É ali que surge o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, e ali na Declaração de Estocolmo, na Suécia, tem-se a necessidade de discutir os rumos do desenvolvimento global. É a primeira vez que os países se organizam, né, os líderes e chefes, pensando e refletindo sobre os rumos que o desenvolvimento global está tomando, tá? Sem nenhuma crítica, sem nenhum apontamento, claro, mas já refletindo sobre a necessidade de mudar os rumos do desenvolvimento global. Depois, em 1975, na Iugoslávia, a gente tem o primeiro encontro internacional de educação ambiental. Depois tem o Tratado de Tbilisi, na Geórgia, em 77. Então, vocês estão vendo que a década de 70 tiveram os principais encontros internacionais na área, por conta do movimento ambientalista, por conta do movimento da contracultura, desse questionamento planetário que estava acontecendo nesse momento, né? Então, a efervescência do final dos anos 60 e dos anos 70 trouxeram esses encontros aí. Depois, tem outro muito marcante, que foi a Eco 92, né, que aconteceu no Rio de Janeiro, e ali o desenvolvimento sustentável, né, a questão da dicotomia desenvolvimento e sustentabilidade começou a ser questionado no mundo. Mas, olha, demorou muitos anos para isso acontecer, né, da década de 70 até o início da década de 90. E ali na Eco 92 tem-se o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global. Foi uma jornada de educação ambiental que aconteceu meio de forma paralela, né, à Agenda 21, à Eco 92, e que foi mais progressista, né, digamos assim. E depois, por último, né, a Conferência Rio+20 2012, né, o pessoal costuma chamar de COP20, tá? Teve a COP10, um pouquinho antes, 2002, e depois 2012, né, num cenário bem diferente, né, do início da década de 70. Que conteúdo que esses documentos trouxeram, né? A Carta de Belgrado e a conferência lá na Geórgia, em Tbilisi. A Carta de Belgrado, diferente do Encontro de Estocolmo, que apenas apontou a necessidade de mudar os rumos do desenvolvimento, ela começa a trazer questões estruturais, problemas sistemáticos, né? Como a fome, a exploração, a desigualdade, a necessidade de construir uma ética global. Porque se a gente está falando de mudar os rumos, então precisa se pensar numa ética global, para que todo mundo tenha o mesmo parâmetro. Então, a Carta de Belgrado, de 1977, ela começa a questionar o modus operandi. Então, eles têm apontamentos sobre a reformulação do sistema e a organização da sociedade, e coloca a educação como ferramenta de transformação social. Aqui a educação começa a aparecer. Mas é só na conferência na Geórgia que a educação ambiental ela começa a ser, inclusive, um instrumento para transformar a própria educação, né? Porque, inclusive, isso tem a ver com o avanço da ciência, do entendimento da complexidade da natureza e da complexidade da relação ser humano e natureza, da necessidade dessa relação, porque até então as visões tecnicistas, né, que predominavam nesse momento da história da humanidade, deixavam a ciência e a produção do conhecimento compartimentada,
disciplinada, né, separada e não articulada. Então, as compreensões da natureza eram separadas da compreensão da sociedade. Na conferência na Geórgia, isso começa a fazer ter uma certa articulação. A conferência do Rio de Janeiro. O que teve de diferente nessa conferência? O que avançou dentro desse cenário do meio ambiente, da educação ambiental? Foi a ampla participação da sociedade civil organizada. Então, não foi só um espaço dos dirigentes e políticos internacionais, né, das nações, mas também das ONGs, dos movimentos sociais, dos grupos, associações, cooperativas, de todo tipo de organização social. E o fato de ter acontecido no Brasil, que tem todo um apelativo, né, a gente, por conta dos nossos biomas, da nossa riqueza natural, esse cenário propiciou um debate muito importante, que foi o desenvolvimento sustentável. Esse termo desenvolvimento sustentável já vinha sendo construído desde a década de 70, mas ele aparece aqui nessa Conferência das Nações Unidas, né? É importante porque é um marco onde vários países assinam documentos, né? Tem um peso político esse encontro. E aí você tem apontamentos da proteção ambiental e da justiça social. É a primeira vez que a gente vê falar de justiça, porque se lá em 72 se questionou o rumo, no final dos anos 70 falou, olha, o problema está grandíssimo, agora em 92 já há necessidade de garantir a justiça social. Isso é muito importante. E proteger o meio ambiente. Então, tem essa dualidade, como eu disse para vocês, né, do desenvolvimento versus a sustentabilidade. Se que é possível a gente superar essa dualidade, não é mesmo? Dentro dos rumos do capitalismo. A economia verde, ela aparece aqui, aparece muito nessa tentativa de resolver este problema, né? E aí tem essa jornada que eu comentei com vocês, que tem esse tom mais progressista, que aconteceu paralelo a essa conferência no Rio de Janeiro. Alguém de vocês quer fazer alguma reflexão, querem falar? Fique à vontade, tá? A próxima conferência é a Conferência do Meio Ambiente e Sociedade, que aconteceu na Grécia, né, com o subtítulo Educação e Consciência Pública para a Sustentabilidade. E aqui já tem outro tom, que é o tom da formação do educador. Então, assim, é muito interessante a gente ver essa evolução da educação ambiental, né? Você identificou o problema, viu a origem desse problema, e agora você tenta criar mecanismo para resolvê-lo. E qual foi o foco? A educação. A educação ambiental ficou central na discussão do movimento ambientalista. Então, a gente tem a formação de educadores ambientais como uma pauta dessa conferência, a construção curricular e pedagógica, os materiais, as trocas de experiências, né? E sempre centralizado na inovação, que é essa necessidade de construir sempre novas ferramentas para subsidiar o trabalho, tá? Uma questão importante que apareceu aqui nessa conferência é a compreensão do local. Até então se falava das questões globais, de interesses globais. Aqui já falamos de uma compreensão da localidade, ou seja, o contexto. Isso é uma coisa que a gente vai falar bastante nessa oficina, né? A necessidade, nessa oficina, durante todos os encontros, essa necessidade de a gente compreender o contexto, onde a gente atua, o perfil dos estudantes, o perfil da sua comunidade, do bairro, da escola, porque aí a nossa intervenção ela começa a ter mais qualidade, porque senão a gente acaba indo para métodos muito cartilhescos. Então a gente tem uma cartilha, a gente segue essa cartilha e a gente espera que isso dê certo. Nem sempre isso acontece. Nem sempre a gente tem sucesso, porque métodos, cartilhas, oficinas, cursos existem aos montes. Agora, quantos desses têm significado na prática do professor? Então, como que isso tem significado? A partir da contextualização. Essa é uma questão que, para mim, é muito importante. É você compreender o seu contexto para intervir de forma mais qualificada. Então, essa conferência aqui em 97 começa a discutir o desenvolvimento local, a compreensão do local, o contexto, de onde vêm essas pessoas, quem são os sujeitos e tudo mais. Bom, e no Brasil, como é que se deu, né, a educação ambiental no Brasil? Como é que ela se constituiu?
Formalmente, a primeira vez que a educação ambiental ela é colocada no plano da legalidade, digamos assim, é em 87, com esse parecer 226. Ela é instituída formalmente no sistema educativo, ou seja, sistema municipal, estadual, federal, em todos os níveis de informação de caráter interdisciplinar. Dentro da educação ambiental, esses termos são bem comuns, né? Interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, multidisciplinaridade. Ou seja, é a conexão de tudo que for possível. O que a gente não é orientado e não devemos orientar é a disciplinar a educação ambiental, não é? A ideia é que a gente consiga passar por todas as disciplinas elas se comuniquem, que a gente possa colocar a educação ambiental na prática educativa. A educação ambiental ser a própria prática educativa. Porque se a gente for pensar, refletir sobre a educação, o meio ambiente não se dissocia, não é dissociável o meio ambiente da nossa vida, da sociedade, da educação, da política, da cultura. São questões imbricadas, não há como separar. Então, em 87, ela é formalmente formalmente instituída, e aí apontando para esse caráter interdisciplinar, esse diálogo entre as disciplinas. Tá? E isso é garantido via Constituição, né? O capítulo 6, que versa sobre os aspectos da preservação da natureza, né? A educação ambiental como essencial para a preservação da natureza. Então, baseado na Constituição de 88, que esse parecer institucionaliza a educação ambiental no Brasil. Então, o marco histórico é 87. Depois a gente tem, no ano de 91, a inserção da EA nos currículos em todas as modalidades de ensino. O grupo de trabalho, né, o grupo de trabalho permanente de educação ambiental, que é muito importante para que isso se movimente, né, isso foi tudo em 91, em 92 tem a ECO 92, né, onde você tem aí as discussões de meio ambiente da sociedade, que a sociedade civil organizada estava presente, e isso impactou na educação ambiental brasileira, com certeza, né, essa conferência internacional, ela trouxe resultados muito positivos para o Brasil, sendo, inclusive, nós somos um país referência no quesito da discussão do meio ambiente no mundo, né. Em 94, a gente tem um outro marco histórico muito importante, que é o PRONEA, que é o Programa Nacional de Educação Ambiental, que foi promulgado só em 99, né, e que foi agora reformulado em 2023. Esse PRONEA é um marco enquanto política pública. Isso é muito importante, porque até então se tinha uma garantia institucional, uma legalidade, desde 87, no caso, né, mas enquanto política pública. Então, se tinha um programa, uma política, uma linha, uma possibilidade concreta de efetivar, inclusive com recursos, que é muito importante, né? Com recursos públicos para isso, com formações de cursos, formação continuada. Então, o PRONEA é um marco muito importante para a educação ambiental brasileira. Em 95, tem a criação da Câmara Temporária da Educação Ambiental dentro do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil, que fortalece ainda mais a educação ambiental. A gente consegue perceber que a educação ambiental, ela vai saindo de uma certa marginalidade, de um certo, isso pensando internacionalmente, num certo movimento de contestação, né, que é o que eu falei para vocês, do movimento hippie, do movimento de contracultura, né, da virada à estética, e passa a se institucionalizar, e passa a ser uma política pública. Então, tem alguns autores, né, que trabalham na perspectiva da epistemologia, na perspectiva da filosofia, porque antes disso aqui acontecer, né, antes da aplicação, da prática, antes da metodologia, antes disso, tem a epistemologia, tem o estudo, tem a filosofia, tem as ideias que regem. Então, a gente aponta de tudo, né? A gente é o final dessa cadeia. Existiram grupos que pensaram tudo isso antes, né? Mesmo a gente não tendo essa compreensão. Então, tem alguns autores que falam isso. Essa atmosfera romântica que se colocou como vanguardista, um grupo organizado que questionou, organizado no sentido da organização nas artes, na música, na literatura, na ciência, em todas as áreas do conhecimento que refletiram no Brasil, em 1994, com a criação de uma política pública.
Então, assim, é todo um recorte, aí eu reforço mais uma vez a questão do entendimento da história, porque aí a gente consegue firmar, né, a nossa prática cotidiana mesmo. Bom, e aí a gente tem o plano plurianual, que também fortalece o PRONEA, né, que é um plano de desenvolvimento do país, que também tem ali aportes ao PRONEA, porque é uma política pública. Em 97, a gente tem a realização da primeira conferência em educação ambiental. Essa conferência ela vai fazer um diagnóstico, ou seja, um estado da arte. Né? O que é o estado da arte? É você fazer levantamentos diagnósticos de como está a educação ambiental no Brasil. Então, é a primeira vez que há uma organização nesse sentido, para saber como estão as experiências, quem são os protagonistas, houve evolução, né? Aonde estamos? Isso em 97. Não faz muito tempo, né, que a gente vem se organizando nesse tema. E aí, em 99, como eu disse para vocês, tem a política, o PRONEA, que aí você tem a integração curricular da educação ambiental, né? A garantia de que ela esteja presente no currículo das escolas, seja de nível, em qualquer nível ou modalidade, e também de forma extracurricular. Então, isso aí a gente está ampliando, né? A política amplia. Houve uma atualização no ano passado dessa lei, né? Em 2023, e que atualização foi essa? Foi o tema da mudança climática. As mudanças climáticas, né? A necessidade de mitigar esses efeitos e tudo mais, ela foi atualizada no PRONEA o ano passado. Em 2001, a gente tem o CIBEA, a criação do CIBEA, que é o Sistema Brasileiro de Informação em Educação Ambiental e Práticas Sustentáveis, que não logrou, não cumpriu o seu papel, que era de ser um banco de dados. Né? O CIBEA, a ideia é que ele tivesse todos os dados referentes à educação ambiental e que a gente pudesse, como professor, acessá-lo e ter informações concretas para que a gente possa trabalhar, mas ele não logrou. Em 2012, a gente tem a criação, tem a inserção, né, das diretrizes curriculares nacionais para a educação ambiental. Outra questão, outro marco muito importante para a educação brasileira, que aí é a afirmação enquanto política pública. Pedro, vou abrir para você fazer sua reflexão. Oi, boa noite, Ana, boa noite a todos. Eu sou gestor ambiental e também professor de Geografia, Biologia e Ciências, né, na escola pública. E me inscrevi para esse curso para mim ter aí novas ideias, né, a respeito do meio ambiente, né, e mesmo porque pela tristeza, como eu sou do estado de São Paulo, se alguém também for daqui do estado de São Paulo, eu acho que está sentindo, assim, uma chuva de plataformas digitais nas salas de aulas, onde nós não temos o tempo suficiente para colocar a educação ambiental em pauta, né? Eu fico muito triste com isso. Então, essa é a minha exposição. Eu sou muito grato por esse curso que nós estamos tendo, né? Mas a questão constitucional não está sendo corretamente efetivada dentro das escolas públicas. Eu estou dizendo aqui no estado de São Paulo, né? Eu não sei em outros estados, mas eu estou triste com essa situação. Essas plataformas digitais fazem com que os alunos ficam assim ligados na digitalização apenas, né? Esquecendo do meio ambiente, né? Então, essa é a minha explanação. E estou muito feliz por essa sua exposição, viu, Ana? Bem feliz nas suas falas, gostei muito, né? Estou retornando à minha faculdade de todos esses temas novamente, né? Mas essa é a minha indagação. Muito obrigado a todos aí. Muito bom, Pedro. Agradeço suas contribuições, suas reflexões. Tem mais alguém que deseja aproveitar esse momento e queira falar? Mas eu imagino, Pedro, essa angústia, né, desse processo de digitalização, né, esse processo de tornar mais virtual, menos natural
que as escolas públicas estão passando. E é um cenário bem, bem triste mesmo, entristece, porque quando a gente fala de educação ambiental, a gente está falando de, inclusive, sair da sala de aula. A gente está falando, inclusive, de olhar para além dessa estrutura escolar, que muitas vezes se assemelha muito mais a um presídio, né, do que realmente uma instituição de escola livre, do livre pensamento, né? A gente está ainda longe dessa escola que a gente, imagino que todos nós aqui temos essa afinidade, né, de entender que a escola é muito mais do que ela é hoje. Ela pode ser muito mais do que isso, né? Como professor, a gente vê, a gente sente. Então, o que a gente pode fazer é subsidiar, é isso mesmo, a nossa ideia é trazer ideias, possibilidades, fazer isso, né, Nina? Desemparedar as infâncias e as juventudes. Isso, é sair, né? É pôr o pé no chão, né? É sentar no mato, é fazer agrofloresta, é fazer permacultura. É isso que a gente vem trazendo nessa oficina, fazer essas ligações com a agroecologia. Porque a agroecologia, ela vai dar esse tom crítico que talvez a educação ambiental venha perdendo, né? Há uma luta histórica, e é isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, há uma legalidade, mas a gente sabe que entre a letra da lei e a prática é outra coisa. Mas, enfim, né? A gente está aqui também para se nutrir emocionalmente, para a gente trocar experiências e tentar, né, como professor e professora, transformar as nossas micro-realidades, né? Bom, então, dando sequência, em síntese, né, resumindo, a gente tem essa intensificação das pesquisas em torno da educação ambiental desde 99 até hoje, né, visando superar essa visão antropocêntrica e racionalista ainda predominante na educação ambiental. Então, a própria educação ambiental, ela acabou se enveredando por essa visão predominante na sociedade. Ela não é um ente separado das questões sociais. E é isso que eu queria pontuar aqui com vocês, né? É uma compreensão que eu tenho e é uma compreensão da agroecologia. Não há essa separação. Não existe uma educação ambiental separada da política, da cultura, da sociedade, né? Não existe uma educação separada disso. Se a gente for analisar a sociedade tem essa visão, onde o ser humano é o central, independente das conexões que ele estabelece. Então, a natureza ela fica sempre subjugada ao ser humano. Então, há um processo de pesquisa no Brasil e no mundo que tenta superar essa visão, que ainda é hegemônica, porque a visão do sistema ela é hegemônica. Então, a gente acaba criando medidas contra-hegemônicas. Né? Quando a gente está aqui, por exemplo, hoje, esse momento é um momento de criar contra-hegemonias, porque a gente está fazendo uma crítica e está propondo coisas novas. Né? Então, houveram esforços na consolidação das políticas públicas no Brasil nesse período. A gente tem as diretrizes curriculares nacionais que garantem, pelo menos legalmente, isso é muito importante, por mais que a gente veja essas incoerências entre a teoria e a prática, ter uma legislação nos garante alguma coisa para que a gente possa se balizar, para que a gente, inclusive, possa questionar os nossos gestores. Não sei se tem algum gestor aqui na nossa aula hoje, mas é muito importante o papel do gestor. Porque se o gestor não tem a compreensão da educação ambiental e da importância dela, Pedro é o gestor também. Isso é muito bom, porque o Pedro já está mostrando que tem esse interesse, mas a gente precisa ter gestores assim, porque senão fica muito difícil como professor. Um professor que está na base, né? Com um professor que está dentro da sala de aula. Se a gente não tem toda uma comunidade escolar, professor, funcionários, né, estudantes, famílias envolvidas nesse processo, dificulta um pouco mais. Eu vou falar um pouco da experiência da escola onde eu trabalhei com vocês e vocês vão ter uma noção de como que é esse envolvimento da comunidade escolar e tanto que isso é importante, e acredito que vocês também possam ter essa experiência, né, nas escolas onde vocês trabalham. No que diz respeito à formação de professores, há pouca referência histórica na educação ambiental, apesar de ser uma garantia desde 1999, mas a gente não consegue ainda na formação de professores, porque a própria formação de professores é deficiente. Então, se a própria formação de professores em qualquer tema, em qualquer campo do conhecimento, ela é frágil, imagine a educação ambiental.
né? Então, ela ainda não é uma realidade no país, tá? A gente ainda tem poucos trabalhos de educação ambiental, mas a gente vem crescendo, a gente vem avançando enquanto educadores, né, nesse tema, mas que é uma Você ficou muda, que é Ana. uma prática. Vocês estão me ouvindo, gente? Estão, né? Parece que a minha internet caiu aqui Agora um sim, mas pouquinho. deu uma pausa boa. Vamos lá. Então, esse processo que a gente vive hoje, essa prática, que é inclusive uma prática tradicional. Fiquei muda? Vocês estão me ouvindo? Não, voltou. Você ficou só um pouco, agora voltou. Tá bom, então vou voltar aqui. O que eu estava falando para vocês, né, quando eu digo que é pouco trabalhada na educação básica, a gente entendendo a sociedade como um todo, né? Tá bom, obrigada. Então, o que a gente tem? Se a gente tem um cenário hoje no Brasil de queimadas, por exemplo, que é uma prática tradicional e convencional da agricultura, né, do agronegócio, como, né? Isso reflete na educação ambiental? É claro, porque se hoje eu vi uma imagem do Brasil, uma imagem de satélite, que ela estava completamente branca, né? O Brasil inteiro está debaixo de uma densa fumaça. A qualidade do ar está péssima. E aí, tem educação ambiental acontecendo? Né? Como que a gente trabalha isso? Ela está sendo bem trabalhada? A gente está conseguindo resolver essas questões? Então, a gente vive esse dilema, né, de estar num cenário propício para a educação ambiental, mas com uma série de queimadas acontecendo de forma organizada, sedimentada na agricultura. Então, por isso que a agroecologia tem tudo a ver com a educação ambiental. Né? É quase indissociável, porque a agroecologia é a educação ambiental. Ela engloba a educação ambiental. Não existe agroecologia sem questionar a educação, mesmo ela ainda sendo, né, pouco trabalhada. E aí, concluindo, né, essa questão da política pública, que é muito importante, de que há contradições, mesmo a Política Nacional de Educação Ambiental e as Diretrizes Nacionais Curriculares da Educação Ambiental serem essa proposta contra-hegemônica, com foco na emancipação humana e na superação das ações danosas ao meio ambiente, na prática, a gente enxerga contradições entre a teoria, ou seja, a política e todas essas diretrizes que a gente comentou aqui, e a prática. Que prática? O cotidiano pedagógico, o currículo, o projeto político pedagógico, a organização do trabalho pedagógico, a formação dos professores, a formação inicial, a formação continuada. A gente ainda não conseguiu superar essa contradição, né? Talvez a gente traga aqui algumas indicações de como superar, mas a gente sabe das dificuldades, né? Isso vai depender muito da realidade, da escola, do gestor e tudo mais. Agora, quais foram as conquistas, né? Que tipo de conquista que a educação ambiental logrou nesses últimos anos, né? Essa mudança na concepção da educação, tanto no plano pedagógico quanto filosófico, uma visão mais crítica da educação e da sociedade, desde os primeiros tratados internacionais, os movimentos ambientalistas, né, de olhar para os rumos do desenvolvimento global, até hoje, a gente tem uma visão mais crítica da educação e, consequentemente, da educação ambiental. A defesa da mudança das relações sociais, a necessidade da mudança das relações, para que a mudança no processo de degradação ambiental diminua ou pare de acontecer. Né? Porque, assim, transformação do meio ambiente vai acontecer. A ação antrópica, né, a ação do ser humano, ela acontece na medida que a gente existe. Agora, como essa ação vai acontecer? De que maneira? Aí a gente entra no conceito real de sustentabilidade. O que é sustentabilidade? Porque esse conceito ele virou a panaceia. Todo mundo agora resolveu ser sustentável. Qualquer empresa que trabalhe numa perspectiva, inclusive que não seja nem ambiental, ela pode ter um selo que diga que ela é sustentável, que ela gera a sua própria energia. Mas será que ela está sendo sustentável mesmo? Porque sustentável é aquilo que se sustenta a médio e longo prazo. E o que a gente está vendo, que
hoje, com as queimadas, né, com todo esse processo de devastação dos nossos biomas, é que o sistema que a gente vive não tem perspectiva de se sustentar, nem a médio, quiçá a longo prazo. Então, a conquista política da educação ambiental está justamente nisso, na compreensão das relações sociais, na compreensão da necessidade de mudança dessas relações, de criação de práticas pedagógicas que sejam significativas, que visem transformar a realidade ou as realidades, não é mesmo? E favorecer a formação de professores. É muito importante que o Estado comece a tomar as rédeas dessa formação, para que a gente, como professor, tenha isso garantido, né? Como professor concursado, como servidor, né? Nas escolas, pessoas que estão nas escolas particulares também, para que possam acessar esse conhecimento, esse conteúdo. Então, é importante mesmo firmar a política pública. Portanto, a educação ambiental deve estar presente aonde? Nos PPPs, nos projetos políticos pedagógicos, no currículo e nas emendas das disciplinas, né? Ele tem que ser um tema, de fato, transversal, mais do que interdisciplinar. Ele precisa passar de forma transversal em todo o ambiente escolar, em toda a formação acadêmica, né? Porque a gente está aqui focando em professor, mas se a gente for para as outras profissões, né? Como é que está a discussão de educação ambiental ou, né, da preservação, da restauração do meio ambiente em todas as profissões? Eu venho de uma formação da agronomia, e o que a gente estuda na agronomia? Né? Qual é a formação do agrônomo? Não é agroecológica. Passa muito longe. A agronomia, inclusive, é marginalizada dentro dos cursos de agronomia. E isso significa o quê? Que não tem nenhuma preocupação com o meio ambiente. Então, o agrônomo, ele é formado para vender, receitar agrotóxicos, vender adubo, vender o pacote tecnológico, que é todo esse conjunto de instrumentos para a garantia do agronegócio, tá? Então, como que está a formação inicial das profissões? Então, para vocês verem o quanto que a discussão do meio ambiente, ela precisa ter criticidade, porque senão a gente cai em certas falácias de que é possível fazer certas transformações, mas que de fato a gente precisa ter mais incisão, mais cobrança, mais política garantida pelo Estado para que a gente possa transformar realmente as coisas, né? Por isso que o foco, quando eu coloquei aqui negritado, ela tem que estar presente no PPP, tem que estar presente no currículo da educação ambiental, porque aí eu consigo cobrar o meu gestor, eu consigo dizer, olha, eu quero fazer e está garantido aqui, a gente precisa criar condições para que isso aconteça, porque é isso o nosso papel também como professor, né, de cobrar, porque a gente está à frente dos nossos estudantes, né, à frente no sentido de que a gente já passou por esse processo que eles passaram, né, então é uma questão mesmo de enfim, ter essa clareza, essa compreensão para exigir as mudanças necessárias. Interessante. Reflexões necessárias a partir da pesquisa em educação ambiental, né? As condições materiais, culturais e ambientais da vida devem ser levadas em consideração. Não dá para a gente falar de educação ambiental sem contextualizar, sem saber a origem da minha clientela, entre aspas, né? Dos meus estudantes, da minha comunidade escolar. Quem são esses sujeitos? Eles não são só objetos de instrução, né? Eles não estão sentados numa cadeira recebendo conteúdo e aí eles vão aplicar isso mecanicamente. É essa visão que a educação ambiental critica, essa visão que a agroecologia critica. Esse modelo cartesiano de pensamento, fragmentado, disciplinarizado, né, quantificável. Então, a gente precisa analisar todas essas condições. É mais difícil? Com certeza é mais difícil. Porque a gente precisa entender todo o contexto e há um envolvimento com essa comunidade, e quanto mais a gente se envolve, mais difícil é, né? Mais qualificado fica o nosso trabalho. Né? A gente consegue ver as mudanças necessárias. A garantia de formação complementar aos professores, enquanto exercício de profissão. A gente tem essa crítica à secundarização da educação ambiental, ela é secundarizada. Aqui até um termo até muito sutilizado, que na realidade é marginalizada mesmo a educação ambiental, a visão fragmentada, racionalista, cartesiana, né? A gente aqui está falando do positivismo enquanto filosofia, enquanto aporte
teórico, é isso que sustenta a pesquisa, isso que sustenta as concepções que a gente vive hoje em dia, inclusive a educação ambiental. Por isso que a gente vai discutir, em uma das nossas aulas, as duas expressões da educação ambiental, a conservadora e a transformadora. Então, a gente tem essas duas posições de educação ambiental. Aquela que olha para a natureza como algo intocável, como algo estático, como algo que precisa ser preservado e separado da sociedade. E outro que precisa entender, olha, nós somos uma unidade. Haverá transformações, a gente está nesse planeta, a gente precisa trabalhar com os bens que nós temos aqui, mas de que maneira que a gente vai trabalhar? Então, essas são essas duas visões que acabam predominando dentro da educação ambiental. Aqueles que olham para a natureza não dialética, a natureza estática, parada, né, imóvel, né, que não é dinâmica, que não é viva. Então, que é até uma incoerência, né? Uma incoerência de pensamento, como assim, né? Olhar para a natureza como algo parado, imóvel, né, fragmentado, mas é a visão positivista. Toda pesquisa que a gente tem, em todas as áreas do conhecimento, olham para a natureza como um objeto. É essa relação, o sujeito que pesquisa e o objeto passivo de ser estudado, né? Sem nenhum aporte, sem nenhuma contribuição, tanto a natureza como outros seres humanos também, né? Alguém gostaria de fazer alguma reflexão? Então, pessoal, a gente tem essa visão romantizada dentro da educação ambiental, né? De que a gente, apenas olhando para a natureza, olhando para ela dessa forma mecânica, a gente vai conseguir transformar alguma coisa e mudar alguma coisa, né? A gente está aí desde a década de 70, enquanto humanidade, e ainda a gente teve poucos avanços, porque se a gente olha para a nossa realidade hoje no Brasil, dessa forma, com o ar dessa maneira, com as queimadas acontecendo, é porque a gente ainda precisa reestruturar muita coisa nas nossas escolas, ainda falta um bom trabalho. Então, as categorias interdisciplinaridade e transdisciplinaridade são, na maioria das vezes, negligenciadas. Então, essas metodologias elas vão refletir o currículo PPP. Então, há essa dificuldade de articular a educação ambiental com a política, e a vontade dos gestores, que é aquilo que eu falei para vocês, né? A vontade e o comprometimento desses gestores com a sua comunidade, tá? A necessidade da reconciliação da natureza e do ser humano, superando a dicotomia que existe, né? Como se fossem dois entes separados, não articulados, né? Não há nenhuma relação, há apenas um objeto a ser explorado, né? A gente precisa superar essa visão. Então, a educação ambiental, ela suscita o quê? Que o educador se posicione historicamente, socialmente, economicamente, culturalmente, para poder transformar a realidade através das suas práticas, através das suas concepções de educação. É isso que a educação ambiental, ela suscita no professor. Porque uma coisa que a gente vê, que é muito importante, é que a nossa prática também precisa mudar, né? Para a gente falar de educação ambiental com os nossos estudantes, a gente também precisa fazer educação ambiental no nosso dia a dia, né? Que práticas que a gente vem fazendo no nosso dia a dia que garantem que a gente, né, garante o mínimo de condições de preservação do meio, ou de práticas mais sustentáveis, o que a gente vem fazendo? Porque é muito difícil você ensinar algo que no seu dia a dia a gente não consegue realizar. É muito mais difícil, né? A gente não conseguir colocar no nosso dia a dia as práticas educativas que a gente ensina, né? É muito mais complicado. Pedro, fica à vontade. Oi, Ana. Então, o que eu fico, assim, também um pouco preocupado é que as ODS, né, que foi designado para ser feita, né, em 30 anos, e a gente vê uma coisa que não acontece, nenhuma delas estão sendo obedecidas, nenhuma delas estão sendo colocadas em práticas, né? Então é uma tristeza muito grande o que a gente vê hoje em dia. Enquanto a gente procura enxergar, né, a educação ambiental e mesmo o meio ambiente se fortificando, eu estou dizendo em termos de Brasil, né?
Isso não está acontecendo, muito pelo contrário, nós estamos regredindo, né? Nós estamos vendo devastação aí das nossas florestas, dos nossos biomas, e as situações de empresas também, né, que estão degradando o meio ambiente sem prestar atenção no meio ambiente propriamente dito, né? Então, isso é uma tristeza muito grande. Eu fico triste pelas ODS que não estão sendo, né, feitas, preparadas e aplicadas, né, de acordo com o que foi proposto, né, através da agenda, né, 2030, né, da ONU, né? Essa é uma tristeza aí que nós estamos vivendo. Essa é a minha reflexão, Ana. Obrigada, Pedro. Isso mais uma vez essa incoerência entre a teoria, a letra da lei, né, e todo o aporte que vem sendo construído e a prática, né, em como as nossas lideranças, os nossos governos, eles lidam com isso, porque, de certa maneira, tem questões que fogem da nossa alçada. Nós somos professores e professoras, né, a gente tem um papel muito claro na sociedade. Então, a gente precisa, inclusive, estar sempre bem articulado. Por isso, essa questão do posicionamento histórico, do social econômico, para que a gente possa minimamente procurar essas pessoas, esses políticos, esses grupos, onde a gente pode ter mais pressão para que tudo isso seja colocado em prática mesmo, né? Não dá para fazer esse trabalho sozinho, só em sala de aula, né? Só a sala de aula, ela é muito limitante, né? A gente precisa estreitar vínculos com a comunidade, a gente tem que falar também das pessoas com quem a gente elege, quem a gente está lá, quem está construindo essa política pública, né? Quem está construindo essa política pública? Não sou eu que estou construindo, né? Então, é muito importante a gente estar bem conectado para que tudo isso aconteça, né? Então, aí a gente entra nesse currículo emancipador, né? Desse projeto político-pedagógico que expressa a necessidade da comunidade, né? E aí é que entra a educação ambiental transformadora. Né? A educação ambiental transformadora, ela possui fundamento nas concepções de Paulo Freire. Não teria como a gente não falar dele, né? Não teria como a gente discutir educação na perspectiva da educação ambiental sem falar de Paulo Freire, que foi a nossa grande referência na educação brasileira, que através do seu método de alfabetização, da sua proposta de ensino-aprendizagem, né, conseguiu fazer a gente refletir, enquanto Brasil, sobre os rumos da escola, sobre os rumos da educação brasileira. E isso, a educação ambiental transformadora, aquela que olha para a sociedade, para todas as questões que envolvem a sociedade, não só para o meio ambiente, isolado, apartado das questões sociais, essa educação ambiental, ela bebe em fontes freirianas, né? Assim como a própria agroecologia, quando discute metodologias de pesquisa, quando discute métodos de diálogo com agricultores, também bebe em Paulo Freire. Então, há essa conexão, esse aporte teórico, essa mesma base teórica. A transformação como algo intrínseco, precisa transformar. Mas há um desgaste dentro das instituições escolares, né? Um debate que muitas vezes, um tema desgastado. Então, precisa ter conexão. Aí eu trouxe uma citação do Loureiro, que ele diz o seguinte: a praxis educativa transformadora, então aqui praxis, enquanto teoria e prática, num par dialético, é, portanto, aquela que fornece ao processo educativo as condições para a ação modificadora e simultânea dos indivíduos e dos grupos sociais. Né? Então, a própria educação dando condições para que se transforme, que trabalha a partir da realidade cotidiana, ou seja, do contexto, visando a superação das relações de dominação e de exclusão que caracterizam e definem a sociedade contemporânea. Então, o Loureiro, que é uma grande referência em educação ambiental transformadora, crítica, né, um autor interessante para se estudar, para se nutrir, ele traz isso tudo sintetizado, né, tudo isso que a gente vem discutindo nesse parágrafo, né, nessa necessidade de usar a prática da educação para transformar, para modificar a partir da realidade cotidiana, visando a superação, ou seja, olhando para frente, porque às vezes as pessoas, quando a gente fala de transformação social, né, quando a gente fala das possibilidades de transformar
que a educação ambiental tem, que a agroecologia tem, as pessoas pensam, bom, vou fazer aqui para transformar amanhã. Não necessariamente. A gente visa a transformação. A gente olha para o futuro de uma forma progressista, olhando para a evolução. É isso que eu acredito particularmente no papel da educação ambiental e da agroecologia. Talvez as práticas que a gente realize hoje, talvez o que a gente desenhe hoje como uma boa relação entre meio ambiente e sociedade, só se efetive quando a gente nem existir mais aqui. Né? Então, eu acho que é sempre olhando para frente. Né? Marcela, pode falar. Marcela, você queria falar? Tá com o microfone mudo, Marcela. Marcela, você quer? Acho que é o seu microfone. Bom, vamos dar um tempinho. E aí, depois, se você quiser falar de novo, Marcela, tá aberto, tá? Bom, então é isso, assim, né? Essa compreensão é muito importante para a gente nutrir a nossa prática. Educação ambiental e currículo. O currículo como um território em disputa. Currículo, a gente tem a impressão, né, que o currículo é algo estanque, é algo parado, é algo emoldurado, encartilhado, organizado em algum determinado local. Mas o currículo, ele é movimento. O currículo, ele tem que estar em constante reflexão, porque o currículo não é só a disciplina, a gente também tende a achar que currículo é a disciplina, é o português, a matemática, a história, a geografia, a biologia. O currículo é o caminho, o currículo é todo o percurso, é toda a história de vida de um estudante, é o currículo de vida escolar, né? A Marcela está falando que não está ouvindo muito bem, mas é isso, faz parte, né? Eu também não tenho uma internet muito boa, gente, eu estou na zona rural, então talvez também a minha internet fique cortando, né? As minhas falas, peço a compreensão de vocês, porque zona rural é isso, né? Internet satélite, mas a gente segue, né? Segue o barco. Então é isso, o currículo como algo em movimento, é essa história de vida de cada estudante, é como ele passou pelas instituições escolares, tanto de nível base como ensino superior, a gente está, como professor, construindo esse ser profissional, esse ser, mais do que um ser profissional, né? É um ser atuante na sociedade. Claro, tem o papel da família, obviamente, mas é outro papel de educação, nosso é outro. A gente está formando esse sujeito, esse estudante, para viver em sociedade no sentido de contribuir efetivamente com o conhecimento acumulado para melhorar as condições de vida, tanto dele como da sociedade. O problema é que muitas vezes a gente tem uma escola, na maioria das vezes, que forma de forma tão individualizada, ou uma universidade tão individualizada, tão egoísta, que a gente sai de lá achando que a gente está aqui, eu tenho essa minha profissão, e aí essa é a minha profissão, eu vou trabalhar, eu vou ganhar meu dinheiro, vou viver minha vida e minha vida privada, mas qual é a sua contribuição para a sociedade? O que a sua profissão traz de benefício para as pessoas, de fato, né? Então, como professor e professora, a gente está formando esse sujeito, esse currículo de vida, né? Então, a gente começar a olhar para o currículo com mais carinho, né? A educação ambiental é isso, ela está nesse currículo também, né? Mas ele está em disputa, é um território em disputa, tanto dos órgãos legisladores, quanto das empresas, das ONGs, da igreja. São uma série de instituições e pensamentos que disputam o território chamado currículo. Isso é muito importante a gente ter clareza, né? Que não é algo neutro, né? Que não tem interesses, livre de interesses, muito pelo contrário. Então, se é um território em disputa, vamos disputá-lo. Vamos inserir esse debate crítico da educação ambiental, que quer ver transformação, que quer ver mudança, que quer ver um jovem, que quer ver um estudante crítico perante a realidade ambiental, que saiba exigir, que saiba da legislação, que saiba quem procurar, que saiba como transformar e tudo mais. Então, aqui é a praxis. Esse termo praxis, ele é ótimo, porque ele diz que é a relação indissociável da teoria e prática. Não há teoria sem prática e prática sem teoria.
Parece até uma coisa lógica, mas no dia a dia a gente acaba não vendo isso, né? Porque o pensamento positivista ainda predominante nas questões filosóficas da vida da gente, que a gente nem percebe, né? Talvez nós aqui percebamos, né? Mas não a maioria das pessoas. Esse pensamento positivista cartesiano, ele separa as coisas, ele separa a prática da teoria de uma tal forma que você se aliena, né? Então, a gente está a educação ambiental aqui como um processo de desalienação, de sair do obscurantismo, né? De sair de um lugar de escuridão, da falta do conhecimento, né? Então, é a constituição do currículo diretamente relacionada à função social da educação, ou seja, a educação ambiental refletindo o seu tempo histórico e as suas contradições, assim como a escola. Porque se a gente for olhar a sociedade como superestrutura e estrutura, a estrutura domina a superestrutura. A estrutura seria o sistema político, econômico, social, cultural que a gente vive, chamado comumente como capitalismo. Esse sistema é a estrutura que domina a superestrutura. E onde está a escola? Na superestrutura. As instituições, a escola, a igreja, a família, as ideologias, tudo é uma superestrutura, ou seja, tudo é determinado, não determinante. Às vezes a gente inverte isso, às vezes a gente não, né? Mas as teorias sobre as quais a gente é formado, alguns professores, linhas de pensamento, elas inculcam na nossa mente de que a escola determina as relações sociais, que a escola determina o sistema, mas é o contrário. Por isso que a gente vive imerso em contradições sociais, por isso as contradições. A educação ambiental, ela reflete seu tempo histórico e ela reflete as contradições também. Ela não está apartada de tudo isso, nem a escola. A escola, ela tem uma função social a cumprir. E aí que a gente vê todos os problemas educacionais. Por que existem escolas particulares? Por que existem escolas públicas? Por que existem universidades públicas? Por que existem universidades particulares? Quem são os sujeitos que estão em cada um desses espaços? Qual é o papel social desses sujeitos depois que eles se formam? Então, a gente precisa questionar isso também, ter essa compreensão. Porque aí a gente, compreendendo esses limitantes, a gente não cai nas armadilhas do romantismo, não do romantismo vanguardista, aquele que começou a questionar lá em 1970, que fez o primeiro questionamento, que era um romântico revolucionário, digamos assim. Mas esse romantismo, sabe, que cai quase na vala comum, esse romantismo que acaba que se apega a questões e que, para a grande maioria, não tem sentido algum. A gente precisa dar sentido para a maioria das pessoas. Não só para mim, para um pequeno grupo e tudo mais, né? A gente acredita muito nesse sentido global, porque aí sim a gente vê mudanças, né? A gente consegue ver alguma mudança, a gente consegue exigir as mudanças. Então, o currículo, a educação ambiental, ela é fundamental. A educação ambiental tem que estar garantido, tem que ter essa garantia curricular, bem como o PPP. É importante a gente se apropriar como professor do projeto político-pedagógico da escola, que às vezes também ele tem muito mais um papel burocrático do que político, né? E o projeto é político. Então, o PPP é onde se expressam todos os desejos, todas as aspirações de uma comunidade escolar. E ele está numa construção permanente, assim como o próprio currículo. Ele pode ser revisto, reanalisado, quando necessário. Né? Então, o PPP ele também não se dissocia das questões políticas, aqui o Pedro está falando, o sistema tem que funcionar independente das consequências ambientais, com certeza. Portanto, é intencional e comprometido com a realidade sociopolítica concreta, né? A realidade concreta, real. Como que eu compreendo a sociedade? Analisando a história, né, me inteirando de todas as questões da sociedade, porque às vezes a gente tende a focar num tema, mas esse tema ele não está sozinho. Do mesmo jeito que eu digo que a sociedade não é indissociável da natureza, o restante também não é. É tudo uma coisa só, é uma unidade, né? Uma unidade na realidade. Então, o PPP ele tem rumo, tem sentido, tem intencionalidade e tem também o tipo de sociedade que se deseja alcançar. Isso tudo são questões que a Veiga, né, e a Machado, que são as duas autoras que eu trouxe aqui para vocês, falam enquanto o que é o papel do PPP, qual é o papel de um currículo. A gente precisa encontrar a intenção
e o objetivo daquela escola, daquela comunidade, expressa por escrito. Isso é muito importante. Isso reflete na organização do trabalho pedagógico, né? Ou seja, o que eu vou transmitir, aqui num sentido, eu coloco entre aspas, para muitas pessoas, nossa, vou transmitir, é uma transmissão de conhecimento. Às vezes a gente pode cair em algumas armadilhas pós-modernas também, de achar que a gente não está transmitindo conhecimento, que a gente está só trocando conhecimento. A gente troca conhecimento, mas a gente também transmite. É importante a transmissão do conhecimento, porque a escola, qual que é a função social da escola? É transmitir o conhecimento e a cultura socialmente acumulados. É lá o único espaço que nós temos para nos apropriarmos de todo o conhecimento da humanidade. Não tem outro lugar, a não ser a escola. Então, há sim um processo de transmissão, apesar, a despeito de muitas posições atualmente que tratam da escola ou da educação como algo muito fluido, como algo muito mais da troca. Depende. Em contextos mais ricos, mais generosos, culturalmente mais alinhados, mais avançados, talvez você consiga realizar essa troca, porque há um contexto familiar culturalmente elevado, mas não é a realidade da educação pública brasileira. A realidade dos estudantes da escola pública são de lugares de dificuldade de acesso à cultura, de tudo que diz respeito à sociedade. Então, a escola precisa se apropriar novamente desse papel de transmitir o conhecimento, além de trocar, obviamente, não se descarta a troca, o diálogo, a vivência de experiências, mas transmitir o conhecimento é importante. A gente não pode alijar o estudante do conteúdo. Né, a gente não está aqui falando do conteudismo, não é nada disso, mas o conteúdo é importante, que é o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Isso tudo é um conteúdo que foi construído historicamente e que a gente está aqui transmitindo a partir de uma experiência, a partir de um contexto e tudo mais. Então, a OTP, a Organização do Trabalho Pedagógico, é isso. Qual o conteúdo, qual metodologia, como eu vou fazer e para qual finalidade. É muito importante. Às vezes a gente tem o conteúdo, tem a metodologia, mas a gente não pensa na finalidade. O que isso vai reverberar, qual a consequência desse conteúdo, principalmente na educação ambiental, porque a gente está visando o quê? Transformação. Quando a gente visa transformação, aí a gente começa a olhar para a organização de trabalho pedagógico de forma diferente, porque eu vou ter que dar mais um salto, eu vou ter que subir mais um degrau, não vou ficar só no conteúdo e como eu vou fazer esse conteúdo na minha sala. Mas com qual finalidade que eu estou fazendo isso? Para onde? Onde eu quero arrumar? Onde eu quero levar esse meu estudante, seja ele do Fundo 1, do Fundo 2, ensino médio, ensino técnico, para onde que eu quero que ele vá? Enquanto professora, enquanto conteúdo, enquanto currículo, não de forma individualizada jamais, mas de forma transdisciplinar, interdisciplinar, ou até mesmo multidisciplinar, digamos assim, né? Isso quase beira essa utopia nossa, né, da transformação, que é conseguir criar esse diálogo com todas as áreas do conhecimento. Quais são essas áreas do conhecimento que a gente não consegue dialogar? Que a gente está por conta do pensamento positivista, que colocou todas as disciplinas em caixinhas. Então, eu tenho aqui a matemática, ela não dialoga com o português, ela não dialoga com a biologia, ela não dialoga com a filosofia, com a sociologia, que inclusive já foi renegada dos currículos, né, vem sendo tirada dos currículos, né? Então, se nem mesmo a filosofia e a sociologia é tão importante para a criação da capacidade intelectual do ser humano, ela vem sendo tirada, imagina a educação ambiental, que não é disciplina, né? Porque quando é disciplina ainda se garante, tem a disciplina, eu tenho que ter esse conteúdo. Mas e quando ela não é disciplina? E quando ela é um tema transversal? Aí que complexifica tudo, né? Mas, enfim, isso é para a gente entender qual é o nosso papel mesmo, né? Para a gente conseguir criar caminhos e ter essa intencionalidade, tem que cobrar, quem cobrar, de que forma cobrar, né? E quem se envolver, né? Bom, eu encerro essa primeira parte e eu gostaria de abrir, se tem mais alguém que gostaria de refletir sobre as coisas que a gente expôs aqui, se tem alguma experiência que queira relatar, enfim, está aberto. Bom, gente, então, eu vou fazer a gente vai entrar nessa segunda parte, partindo desse pressuposto todo histórico, contextualizado, intencionalizado, né? Eu vou falar para vocês um pouco da experiência que eu tive como professora,
na Escola Família Agrícola de Uirapuru, em Goiás. Eu tive a oportunidade de trabalhar nessa escola por alguns anos, eu terminei a minha graduação e fui trabalhar com educação. É um curso técnico em agropecuária. Eu vou falar um pouquinho desse contexto dessa escola, trazendo algumas imagens também para vocês verem, e de que maneira que a gente pode conectar com as nossas experiências escolares, mesmo que elas não sejam técnicas ou que não sejam de ensino médio, como é o caso dessa escola, mas eu acredito que essa experiência ela pode ajudá-los a pensar novas perspectivas, né? Então, assim, a experiência de educação do campo. O meu trabalho, ele sempre foi na área rural, como eu disse para vocês, né? Eu sou uma educadora do campo. Tive poucas experiências no meio urbano, muito pela minha formação, né? Pela minha área, obrigada, Pedro, por tudo isso que a gente vem vivendo. Então, eu quero socializar isso com vocês. Essa escola, ela é uma EFA. EFA é uma escola família agrícola. Existem mais de 200 escolas assim no Brasil. É pouco? É pouco perante o tamanho do nosso país, mas são escolas expressivas e que contribuem para a instrução dos jovens no meio rural, porque a gente sabe que a educação rural ela é bem problemática no nosso país. Né? A gente tem dificuldades de acesso à escola, transporte, ensino médio na zona rural você não encontra, então você tem que se deslocar para outros lugares para estudar, demora-se muito para você chegar na escola, né, são horas dentro de um ônibus, então todo esse contexto fez com que os maiores índices de analfabetismo estão na zona rural, o maior índice de baixa instrução está na zona rural, todos os níveis e todas as modalidades. A maioria dos problemas estão na zona rural brasileira. Né? Pedro, você quer fazer uma reflexão? Pode falar. Não, foi sem querer que eu levantei a mão aqui, mas é interessante porque na zona rural se estuda muito a questão ambiental, né? E eu estou em São Paulo, então quer dizer, eu estou aqui num conglomerados de concreto, né? E vendo tudo acontecendo à minha volta, e sendo que ninguém fala nada a respeito de como contornar essa situação, né? Mas vamos vivendo assim, vamos empurrando. Vamos levando, né? Aqui teve uma reflexão de uma professora, a gente vai falar muito sobre isso, sobre essa questão, ela disse que é professora de idosos, né, do EJA, possivelmente, e como a gente pode usar essas ferramentas e tudo mais. E acho que essa oficina vai te ajudar bastante, Carla. Tem uma pessoal do turismo. Nossa, olha, a agroecologia tem tudo a ver. A gente vai trocar muita coisa aqui nessa oficina, acho que vai ser bem bacana. E aí, pegando o gancho do Pedro, né, quando ele fala sobre a educação do campo. A educação do campo, ela tem muito esse viés. Ela tem um viés bem crítico. Se vocês tiverem a curiosidade de estudar os aportes da educação do campo, a educação rural, né, são vários, imagina, Carla, não tem problema. Muitos aportes, eu acho que vai ser bem significativo. Então, o que são essas escolas, né? Legal, Eric, um produtor rural, é isso aí, graduado em agronegócio, ótimo. O que são essas escolas? Elas se organizam desde quando? Quais são as suas origens? Essas escolas, elas surgem na França, em 1930, num cenário de pós-guerra, né, entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Então, você tem uma França completamente destruída, né, tentando reerguer-se enquanto ideologia nacionalista, esse sentimento de reconstrução nacional, as áreas rurais empobrecidas, né, e aí surge a pedagogia da alternância. Não sei se vocês já ouviram falar da pedagogia da alternância. É essa pedagogia que alterna tempos e espaços de educação. Então, você tem o tempo escola e o tempo comunidade. Normalmente, os estudantes, eles vivem em regime de internato na escola durante um determinado período, que pode variar de 15 dias a 3 meses, e depois eles voltam para sua casa, para a propriedade rural, porque todos são filhos da agricultura, né, para poder, em tese, aplicar esse conhecimento adquirido, porque as origens dessas escolas são escolas profissionalizantes. Então, se a França vivia esse momento de reconstrução nacional, você
garantir pela escola a instrumentalização para poder reconstruir esse país. Então, foi esse ideário que fez surgir as escolas. Então, elas têm esse caráter profissionalizante. Obrigada, Dilma. Esse caráter profissionalizante que essas escolas elas acabam tendo, né, de formação desse jovem. Ela surge na França em 1930, e 35, depois ela surge na Itália em 1961 e chega no Brasil em 1965. Essas escolas elas têm uma questão em comum, que é o papel da igreja. Tá? Então, se o Estado, isso é muito comum, né, pessoal? Se o Estado ele não consegue chegar em determinados locais, quem chega? A igreja. Né? A igreja ela chega tanto por um viés positivo quanto por um viés negativo. Há experiências que não lograram, mas há experiências positivas. A EFA é uma delas. Então, na França, você tem teve um papel do pároco local com os agricultores descontentes com a formação dos seus filhos, criaram essa escola. Depois, na Itália, os padres, mas aí o Estado teve um pouco mais de papel na concretização das escolas, e no Brasil, teve o MEPS, que é um movimento de promoção social que tinha no Espírito Santo. Então, a primeira escola nasceu no Espírito Santo e depois se espalhou. Então, hoje tem mais de 200 escolas que trabalham nessa perspectiva, todas rurais, e a maioria delas é de ensino médio. Existem experiências no Brasil de ensino fundamental 2, mas é raro. A maioria é ensino médio. Então, é um curso técnico profissionalizante. Então, a escola onde eu trabalhei, no Irapuru, uma cidadezinha bem pequenininha, lá na divisa com o Mato Grosso e o Tocantins, tem 3.000 habitantes da cidade, 50% mora na zona rural. Não tem indústria, não tem comércio, é um lugar exuberante em cerrado, mas não tem urbanização, uma urbanização baixíssima. E eles têm uma escola dessa. E é uma escola, por quê? Pela demanda dessa juventude do campo, que não conseguia estudar, que não conseguia sair da zona rural, da sua casa, da sua propriedade, e chegar na cidade para estudar. Então, aí criou-se essa escola com essa possibilidade de profissionalização. Então, eles saem de lá como técnicos em agropecuária, né? Então, eu fui para lá como professora técnica para ensinar as disciplinas da agronomia, né, na área vegetal e algumas da área animal. E aí esse contexto que essas escolas surgem. Então, no nosso caso, dessa escola, os alunos ficavam 15 dias em regime de internato, a gente tinha aula o dia inteiro, de manhã à tarde, à noite ainda tinham atividades que eles tinham que fazer, depois eu vou falar um pouquinho disso, e depois eles iam para casa, depois desses 15 dias, para poder aplicar esses conhecimentos, principalmente os conhecimentos técnicos, né, que eles tinham que apresentar. Bom, a Escola Família Agrícola, ela tem a modalidade da pedagogia da alternância, que é essa articulação de tempos e espaços de aprendizados diferentes. Então, o tempo escola é um espaço diferente do tempo comunidade, do tempo propriedade. O trabalho, ele é um princípio educativo, então há esse foco no trabalho. A gestão escolar, ela é comunitária. Todas as EFAs, a maioria, não todas, né, elas têm uma gestão comunitária, elas não estão inseridas dentro do sistema de ensino, dentro do sistema legal da educação brasileira, né? Elas são reconhecidas, os estudantes têm diploma, eles têm a base curricular igual a qualquer outro estudante, mas eles não têm a gestão estatal. A escola onde eu trabalhei, que é o Irapuru, até o ano de 2019, ela ainda era de gestão comunitária. Hoje ela já é de gestão estatal, porque a dificuldade de se manter uma escola gerida pela comunidade é muito grande. Ou seja, a gestão financeira, a gestão política, a gestão educativa, pedagógica, toda gerada pela escola. É uma experiência incrível, porque você vê o pai, a mãe, o tio, a avó presente na escola, nas reuniões, nas assembleias, porque é uma associação, isso pressupõe assembleia. Isso pressupõe encontros, atividades. Há um papel muito forte da família na escola. E o papel da juventude. A juventude como protagonista da educação. Ela está junto, ela constrói com a gente. Através do quê? Dos instrumentos. A pedagogia da alternância, ela tem uma base teórica da escola nova. Eu acho que alguns professores, os estudantes aqui da área, que são estudantes de licenciatura, provavelmente estudaram John Dewey, Montessori, estudaram esses autores que estão dentro da teoria da escola nova, que são os métodos ativos, né? Então, há uma série de instrumentos pedagógicos que operacionalizam essas escolas.
que é o plano de estudo, o caderno da realidade, como se fosse um diário, as notas, uma série de notinhas de comportamento, notas de interação, notas de participação, que tem peso na nota final. Então, isso tudo é feito de uma forma democrática. Existe o serão de estudos, que é um momento de atividade cultural, onde eles apresentam certos temas, que são temas transversais, e na maioria das vezes são temas da área da educação ambiental, que eles têm que apresentar em forma de atividades culturais, artísticas e tudo mais, né? Esses instrumentos, eles são bem dinâmicos, e é uma obrigação dentro da escola, ele tem que ser efetivado. Um outro instrumento muito importante é a visita às famílias. Então, a gente, entre um tempo escola, durante o tempo comunidade, os professores, os tutores, né, os profissionais da escola, eles tinham que ir até os assentamentos, até as comunidades rurais, os bairros rurais, visitar as famílias, conversar, fazer certas tarefas com os alunos, acompanhá-los nas tarefas, porque eles iam para a comunidade com tarefas, inclusive de reunião, de sistematização, de levantamento de dados. E isso, a gente trabalhava com esses dados na volta para a escola, né, tentando fazer as possíveis conexões. Isso era muito rico, né? Esses anos que eu pude trabalhar com essa escola e pesquisar essa escola, né, a EFA foi meu objeto de mestrado, e depois de doutorado também, ela trouxe essa experiência, essa clareza da importância da relação com a comunidade escolar. Não da maneira como é feito na escola do campo, não é transpor uma abordagem rural para o urbano, como se fosse uma cartilha, né? Eu falei isso no começo do nosso encontro, da nossa aula, de que muitas vezes a gente se apega a modelos, a cartilhas, e aí a gente chega e fala, não dá certo. Sabe, quando a gente recebe uma cartilha, a gente aplica de uma maneira completamente descontextualizada da realidade, não dá certo, aí a gente diz assim, mas isso aqui não funciona. Será que não funciona? Será que aquela cartilha, aquela metodologia, ela era aplicada àquela realidade? Talvez não. Por isso a importância da compreensão da realidade para poder atuar nela. Sem essa compreensão, talvez a sua prática seja menos qualificada, né? Não que ela seja desqualificada, mas menos, e atinja menos o objetivo, menos a intenção de transformar. E aqui na escola, eu pude perceber isso. O quão importante esse envolvimento, essa compreensão, eu ter que ir até a comunidade, conhecer a família, conhecer o assentamento, conhecer o bairro, conhecer a realidade daquele estudante, a casa onde ele mora, me fazia olhar com outros olhos no meu dia a dia. Né? Isso era muito importante. A gente acompanhava de forma personalizada cada estudante. Então, eu tinha um estudante que eu tutorava, né, que eu acompanhava de cada série, de cada ano, né, do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. E aí eles sempre se reportavam a mim para qualquer dúvida, para qualquer questão. E aí isso se tornava uma relação de amizade, né? Como a gente morava na escola durante 15 dias, a gente criou amizades. Até hoje, eu tenho alunos que a gente conversa, né? A gente sabe o que eles estão fazendo, que profissão que eles escolheram, onde eles estão atuando. Então, por conta dessa relação. É claro que a gente talvez não conseguia fazer tudo da maneira como o instrumento da pedagogia da alternância gostaria, né? Ou indica a ser feito. Mas era muito rico, porque o pouco que a gente conseguia fazer com toda a nossa condição, porque como eu disse para vocês, olha, vocês já ouviram falar de Uirapuru? Possivelmente não. É uma cidade muito pobre, né? Não tem desenvolvimento na cidade, desenvolvimento entre aspas, tá? Mas não existe emprego, por exemplo. Se não tem emprego, né, a gente pode entender que há pobreza. Então, se as pessoas de Uirapuru precisam se deslocar para a cidade vizinha para trabalhar, é porque é uma cidade muito pobre. Então, a escola também é muito pobre. Eu vou mostrar algumas fotinhas da escola para vocês, mas é só para vocês entenderem que esse contexto aqui, tudo isso que eu estou falando, é uma escola rural, empobrecida, com muita dificuldade. A comida que a gente, né, as refeições, imagina, a gente tinha que garantir todas as refeições em torno de 40, até 100 estudantes. Eu cheguei a trabalhar lá com 100 estudantes no total, 150 estudantes. Garantir café da manhã, lanche, almoço, lanche, café e a janta. Todas as refeições geridas pela própria comunidade, pela própria associação. Então, a gente tinha que pedir vaca, a gente até brincava, né? A gente vai pedir uma vaca para o fazendeiro para matar essa vaca e ter comida para a gente colocar ali na mesa, né? Então, era assim que funcionava. Hoje está um pouco melhor. Eu comecei a trabalhar nessa escola em 2010.
Hoje a escola está diferente, hoje a escola tem mais estrutura. O começo da escola, eles dormiam na sala de aula. A sala de aula era o dormitório desses estudantes. Então, olha a vontade que esses jovens tinham de sair das suas currutelas, dos seus assentamentos, para poderem estudar e ter uma formação. Era uma vontade incrível, isso animava muito. Então, essa interação dentro dessa escola, ela movia bastante. Pedro, pode falar. Então, a cidade eu não conheço, mas como um bom ambientalista, eu conheço o pássaro Irapuru, inclusive o canto dele, né? Que é muito bonito. E pelo que eu estudei sobre isso aí, ele canta de 1 a 2 vezes por ano, só quando ele vai acasalar, né? Muito interessante. É isso mesmo. E é isso, né, gente? Essa é a experiência da FAU, né? Dessa experiência pedagógica, a construção do PPP, da OTP, do currículo. Eu tive a oportunidade de estudar esses documentos, né, para poder ver aquilo que a prática fazia, né, e a teoria, o que dizia a teoria. Há uma série de incoerências, né? A minha pesquisa viu as incoerências, as contradições, mas é aquilo que a gente viu na educação ambiental, entre a lei e a nossa prática. É muito complexo, né? E a gente não tá aqui para culpabilizar vítimas, na verdade, a gente está aqui para subsidiá-las, para que a gente consiga sair da realidade difícil que se encontram, né? A gente não está aqui para culpabilizar ninguém, nenhum professor com dificuldade, ou nenhum aluno estudante com dificuldade. Mas isso que eu quero trazer para vocês é que é possível. Há experiências no Brasil e no mundo, né? Mas a experiência está aqui no nosso país, dizendo que há experiências onde a gestão escolar ela é mais participativa, a construção do currículo, a construção do projeto pedagógico, ele atinge mais, né, as pessoas. Bom, aqui está uma fotinha da escola. Eles são, na época, eles eram alunos do ensino médio, né, como eu disse para vocês. Aqui eu queria que vocês vissem o solo, né, você vê, é um solo mais amarelado, é um solo bem jovem, cheio de cascalho, né, vocês estão vendo aqui os cascalhos, né, as pedras, é um solo bem superficial, né, com baixa drenagem, alta drenagem, desculpa, e bastante dificuldade, baixa fertilidade. A gente chegou num contexto, a gente decidiu plantar mamão, né, não tinha mamão quando a gente chegou na escola. E o mamão, ele gosta muito de sol, né? É difícil plantar mamão em áreas sombreadas, muito úmidas, né? Dá muita doença, mamão é complicado. Mas em Goiás era uma maravilha, então a gente teve colheitas maravilhosas. Aqui os alunos, aqui a gente tem os canteiros, e a gente plantava cebola nesses canteiros aqui. Então, aqui a gente tentou inserir a prática agroecológica da diversidade, né? Do consórcio, e isso a gente pode fazer num espaço pequeno. Eu quero mostrar para vocês que é uma possibilidade, né? O mamão, ele tem esse porte menos adensado, né? Depois, ele tem um ciclo que não é um ciclo tão permanente, ele pode ser retirado do local, as folhas podem ser usadas para compostagem, né? Para que fiquem ali no local mesmo. Então, é uma espécie bem interessante de se plantar em lugares menores, né? E aí a gente fazia todo um trabalho com esses meninos aqui, né, com os meninos e com as meninas. Aqui é uma aula prática, ó. Esse menino está segurando aqui um pedaço de cabo aqui, né, fazendo os bercinhos, as covinhas das cebolas, né, que a gente plantou aqui. Aqui a gente tem uma atividade, né? Vocês estão vendo que elas estão com essa camiseta, as nossas ex-alunas, a gente jovem de ATER. A gente vai falar de ATER também nessa oficina, para vocês verem o que é, bem superficialmente, mas de forma pontual, mas para vocês entenderem, né? Que é assistência técnica e extensão rural no campo, né? Principalmente para agricultura familiar e para assentamento de reforma agrária. Essas alunas aqui fizeram parte, aqui eles estão numa aula de agroindústria. Agroindústria é essa transformação do produto, né? Então, a gente tá aqui, são pimentas, né? Também lá em Goiás, o plantio de pimenta é excelente, calor, então se produzia muita pimenta, o goiano come muita pimenta, então a gente, partindo dessa realidade, desse contexto, a gente resolveu cultivar pimenta, e na aula de agroindústria, eles faziam todo o beneficiamento, né? Tirava o pendúnculo, limpava, esterilizava, processava e fazia o molho.
Então, é esse caminho que eles faziam. E como a gente tinha, eu digo, eu e o meu companheiro, o Gabriel, que também trabalhou comigo nessa escola, a nossa abordagem, ela era uma abordagem agroecológica, porque não era um curso técnico em agroecologia, era um curso técnico em agropecuária. Eles viam um currículo normal de um técnico agropecuário, mas a nossa visão, como uma visão agroecológica, a gente colocava isso em prática, né? Era inadmissível a gente usar um agrotóxico na nossa produção. A gente falava de agrotóxico, é importante, porque eles, como profissionais, vão trabalhar com isso, né? A gente não pode negligenciar esse conhecimento, né? É importante, porque não me negligenciaram na agronomia, então, né? Mas a gente fazia toda uma crítica e tentava produzir da maneira mais limpa possível, né? Então, aqui, as meninas que eram uma das bolsistas desse projeto, desse agente jovem de ATE, né? Que era o futuro técnico extensionista que iria trabalhar nos assentamentos, né? Que ia atuar como profissional mesmo, né? Pedro, pode ser um hermafrodita, né? Porque mamão pode ser fêmea, pode ser macho, pode ser hermafrodita, então às vezes ele não dá semente porque ele é um hermafrodita e não tem nenhum macho ou fêmea para cruzar, então por isso que pode ser que não tenha semente, né? Por essa questão. Aí aqui é uma atividade que eu estava fazendo com os alunos, uma atividade extracurricular, né? Essa é a sala de aula, eles estão todos de bermudinhas, chinelinhos, né? Era assim que eles ficavam durante as aulas, fora da sala, das atividades curriculares, né? Então a gente tinha muita coisa extracurricular na escola. Então aqui a gente estava planejando uma atividade cultural, um serão de estudos, que era chamado, né, onde eles apresentavam temas, faziam teatros. Tem uma influência muito grande da igreja aqui, né? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de estar junto com algum movimento social de luta pela terra, alguma pastoral, alguma comunidade eclesial de base. Então, as místicas, os teatros, as encenações, vêm muito das igrejas, e a gente refletia, assim, nessa escola. Então a gente tinha muitas dessas atividades, eles gostavam muito, nem todos, obviamente, gostam de fazer teatro, mas o envolvimento, a dinâmica, estar em grupos, sentados em roda, isso elevava, assim, as condições de fala, né, de timidez, assim, de um nível grandíssimo, e poder acompanhá-los durante 3 anos, ficava muito claro, tanto que eles cresciam como seres humanos por conta desses instrumentos que a pedagogia da alternância fazia, né, com eles, né, essa discussão, né, essa vontade mesmo de estar em grupo, né. Aqui uma outra imagem, ó, essa aqui é uma atividade prática, né, eles tinham aulas teóricas e práticas. Aqui, um dos nossos alunos está usando o tratorito, né, para revolver o solo. Claro que a agroecologia, ela visa o mínimo revolvimento do solo, tá? Por quê? Por que a gente fala de mínimo revolvimento do solo? Porque a gente não quer expor a camada inferior do solo à radiação solar, matando os micro-organismos. A gente está falando de um solo tropical. Então, a gente vai lá na Ana Maria Primavera, uma das grandes referências da agroecologia nacional, né? Ela que foi uma das pioneiras nessa discussão, né? Por que a gente tem essa prática na agricultura convencional, de arar, gradear o solo? É uma prática europeia, numa região onde se tem gelo. Então, você precisa revolver o solo, jogar a camada abaixo, né, a camada inferior do solo, expor o solo para o gelo derreter e você conseguir plantar. Total lógica num ecossistema como esse. Agora, no nosso, não tem sentido nenhum. É só uma inserção, uma imposição de pacote tecnológico. Então, aqui no Brasil, o interessante, como a gente tem uma queima de matéria orgânica, né, a gente tem uma reciclagem rápida, uma ciclagem rápida de nutrientes, é interessante a gente não ficar revolvendo o solo. Mas aqui a gente está usando uma ferramenta de mínimo impacto nesse solo, a gente não está usando um trator que compacta o solo, que revolve camadas muito profundas, de 40 centímetros do solo. Aqui é uma camada mais superficial, né? Mas era necessário nesse contexto, né? Porque como vocês estão vendo, olha a cor desse solo, né? É importante, é uma possibilidade vocês fazerem também com os alunos, né? O reconhecimento das cores do solo, das texturas do solo, né? Esse solo era um solo muito raso, muito cheio de pedregulhos, é um solo de baixa fertilidade, então a gente precisou recuperar todo esse solo para conseguir produzir, né? Então eles estão aqui revolvendo, aqui possivelmente tem palhada aqui nesse saco com esse aluno aqui, que a gente vai cobrir esse solo, a gente está numa região de calor intenso, que é o Goiás, então o solo não pode ficar exposto, um solo exposto é um solo que vai estar sendo
vai estar agindo, os intempéries, né, de clima, vão estar agindo e você está tendo uma transformação desses seres, né? Eles vão estar, muitas vezes, morrendo. O que a gente quer é manter a vida no solo, que é um dos princípios da agroecologia também, né? Aqui, ó, cobrindo o solo, na realidade não era palhada, gente, na realidade era composto, tá vendo? Então, por que a gente fazia isso? Por que a gente cobria com composto? Para adubar, né? Para fazer toda a adubação desse solo, um solo bastante fraco. Olha a diferença da cor daqui do solo, dos canteiros, né? Com esse composto colocado aqui, né? Então, é uma atividade muito bacana, né? Era muito gostoso trabalhar com os estudantes nas aulas práticas. A gente conseguia passar esses ensinamentos da agroecologia, da importância da compostagem, da importância do enriquecimento de nutrientes no solo, né, de manter um solo coberto para evitar essa radiação intensa, e aí a gente podia ali trocando essas ideias e tudo mais, né? Então a aula prática no curso técnico é muito esperada, né? Porque é aquilo que uma participante falou aqui, né, da gente romper os muros da sala de aula, né, da escola, sair um pouco dessa estrutura. Os estudantes gostam disso, né? Eu lembro que quando eu entrava na sala de aula, professora, vai ter aula prática hoje? Né? Eu quero muito sair, eu quero muito ir lá fora, eu quero né, eu quero fazer coisas. Né? Talvez a gente precise ter mais esses estímulos, né, com os nossos alunos. Aqui, esse aqui, não sei se vocês conhecem essa planta. Alguém conhece? Vamos lá. Alguém conhece essa planta aqui? Vocês conseguem vê-la? É uma planta rasteira, mas ela também se comporta como trepadeira. É um adubo. Alguém conhece? Essa é a mucuna preta. É a mucuna preta, Renata, essa planta. Ela é utilizada como adubo verde, ela é uma planta leguminosa, então, como se sabe, as leguminosas, através dessa relação, parece uma batata, é verdade, parece, as folhas, né, o porte, e ela é excelente para adubação verde. As plantas leguminosas, de modo geral, elas fixam nitrogênio do ar, né, fixam o nitrogênio através da relação simbiótica entre a raiz dessas plantas e bactérias do gênero Rhizobium. Então, parece, Mayara, batata mesmo. Essa relação simbiótica entre as bactérias Rhizobium, as raízes das leguminosas, elas são capazes de fazer essa absorção do nitrogênio. Então, a gente faz essa adubação orgânica com uma planta. Como que a gente faz isso? Né? Existe qualquer espécie de leguminosa, ou seja, toda planta que tem o seu fruto, tipo legume, né, que dá feijão, ela tem a capacidade de fixar nitrogênio. Então, mas como que a gente faz? Né? Aqui, os alunos estão fazendo o quê? Né, com as suas enxadas, né? Eles estão tirando ela mesmo, né? Como se estivesse capinando ela, né? Ela já deu flor. Quando a planta der flor, a gente tomba ela. A gente arranca ela, né? A gente tira ela do solo e deixa ela secando. Por que a gente corta quando ela está florindo e não quando ela está dando fruto? Porque a minha intenção não é colher semente. Poderia ser semente também. É sempre bom deixar uma área para coleta de sementes para que você tenha suas próprias sementes. Aí a gente vai ter uma aula sobre isso para falar dessa questão das sementes. Mas a minha intenção é que quando a planta dá a flor, ela já vai começar a transmutar nutrientes para produzir fruto. Então, esse nutriente que ela está usando para produzir o fruto, ela não vai deixar no solo. Eu quero esse nutriente no solo, para eu não precisar, por exemplo, aportar nutriente químico. Eu não preciso comprar um adubo químico para o meu solo. Então, eu uso a preta específica, ela é um feijãozinho pretinho com um hilo branco. E aí, eles estão cortando e vão deixar essa planta secar. E ela vai ficar dessa forma. Ó. Aqui já é a planta seca, já é outra aula prática aqui com os meninos, com as meninas, né, que já estão todos trajados, né, vocês lembram a outra foto, eles estavam tudo de bermuda e chinelo, mas aqui eles já estão tudo trajadinho, né, trabalhando, isso é importante, né, que é um equipamento de segurança também para quem vai trabalhar no campo, né, quando a gente for fazer atividade com os nossos alunos, é sempre bom pensar nisso, né, na segurança deles, né, de bota, calça, chapéu, né, camisa de manga longa, se possível. Então, aquele monte, né, de planta, olha só, isso aqui tudo virou o quê? Isso aqui, depois de seco, eles estão aqui pisoteando, né,
para poder essa planta não vai ser revolvida, né? Não tem necessidade de revolver no solo, não é recomendado, inclusive, que se faça isso, né? E deixa ela protegendo o solo, e você está aportando nutriente, está aportando especificamente nitrogênio. Carbono também, né? Carbono também, a planta é basicamente carbono, né? Nós somos praticamente carbono, mas o principal nutriente que a gente quer aqui é o nitrogênio. Então, o que mais? Que outras plantas são de adubo verde, né? Feijão de porco, soja, ervilhaca, como disse o Eric, que é mais? Guandu, feijão guandu. O feijão guandu é maravilhoso, né? Ele é mais arbustivo, né? Então, você pode deixar alguns pés para ter semente, a semente você pode comer, né? O feijão de porco, a mucuna não se ingere, né? Não se tem esse costume de ingeri-las, mas o feijão guandu, sim. É historicamente um alimento do brasileiro, principalmente do norte e nordeste, uma delícia, tanto verde quanto seco, né? Quanto maduro, dá para a gente consumir ele tranquilamente, e ele aporta nitrogênio para os solos, né? Então, essa é uma atividade que a gente fazia muito com eles, né? Então, vocês veem aqui os alunos carregando água para molhar, né? A gente tinha um problema muito grande com água na escola, uma água de poço artesiano, muito profundo, 75 metros de profundidade para achar água nesse lugar, né? Não tinha água, não tinha condições, mas olha só, né? O que esses meninos faziam, né? E estavam sempre dispostos a aprender mesmo, né? A juventude, é muito bacana a gente trabalhar com a juventude, né? Eles têm essa energia, né? A gente tem essa energia aí de querer fazer, assim. Então, era muito gratificante. Aqui, ó, eles trabalhando também juntos, né? Fazendo sucos. Esse aqui é um funcionário que está aqui com o tratorito. E aqui você tem meninos, meninas, né? Tem um agachadinho aqui garantindo que fique alinhado, né? Que a gente tem as linhas de plantio. Eu acho, isso aqui faz muitos anos já, eu acho que a gente ia plantar. Quer ver? Eu não sei o que a gente acha, que a gente fez um plantio de tomate aqui nessa área, a gente, né, fez os tutores de tomate, a gente plantou tomate aqui com eles, então há todo o envolvimento, né, o envolvimento no plantio, aqui no caso no preparo do solo, né, na escolha do terreno, na incidência de luz, né, as necessidades da planta, isso tudo são questões que a gente pode trabalhar em nível micro, num jardim, não necessariamente numa área agrícola, né? A gente tá trazendo essa perspectiva do curso técnico para vocês, mas são ideias que podem ser levadas para uma área de jardim de uma escola, né? Enfim, com todas as limitações geográficas mesmo, de espaço que se tenha, mas hoje já tem uma série de experiências aí de jardinagem ecológica, né, de cultivos em pequenos espaços, a gente vai falar sobre isso na aula de agroecologia, que é a agricultura natural, que é a agricultura com espaço reduzido, que é a grande referência ao Mukichi Okada, né, que é o pai da agricultura natural, que cultivava em 1 metro quadrado. Então, é muito interessante o que a gente pode fazer, né, com a criatividade humana, com as possibilidades. Aqui é uma experiência deles fazendo rádio, é um projeto da Universidade Federal de Goiás, um professor de comunicação, que fez uma atividade para eles conduzirem uma rádio local, e aí cada grupinho fez um programa, construiu um programa, aqui tá vendo, aqui estão os computadores, eles transmitiram o programa para a cidade de Irapuru durante um dia inteiro, se dividiram em pequenos grupinhos, eles faziam o seu conteúdo, o seu roteiro, aprenderam a fazer roteiro, numa época que não se tinha nem podcast, na época, eu acho que isso, sei lá, não tinha assim como é hoje, né, já existia podcast, claro, mas acho que isso aqui é de 2015, 2016, então, o professor trouxe esse projeto da rádio, e isso envolveu muito eles, sempre focando na agricultura e focando no meio ambiente, na agroecologia, porque são questões imbricadas em como a gente trazia isso, né, da nossa formação para eles. Isso aparecia o tempo todo falando da agroecologia, do meio ambiente, dos agrotóxicos, né, da produção, do impacto ambiental, isso aparecia nos programas, para mostrar para vocês que a questão da cultura, da arte, é muito importante, está relacionado com a educação ambiental. A gente precisa trazer a arte, a cultura, o cinema, a rádio, para essa abordagem, para que ela seja mais completa possível, né? Essa aqui é a nossa área de horta na época, né? Ó, aqui essa aqui é cebola, isso aqui é repolho, isso aqui é uma área coberta que tinha alface, né? Tá vendo que é diversificado? Então, você tem uma linha de cebola, uma linha de repolho, uma linha de cebola, uma linha de alface. Isso é diversificação.
Isso é agroecologia, né? É uma forma de você desatrelar da monocultura, do cultivo único de uma espécie. Isso aqui é uma horta, não uma horta grande, uma horta relativamente pequena, mas uma horta que abastecia a escola e também a escola vendia, né? Para a família, para quem fosse na escola. Aqui, ó, é a foto do outro lado, né? Ó, isso aqui é cebola, isso é repolho, cebola, e aqui a gente tem uma barreira de milho, porque atrás desse milharal, aqui dessa linha de milho, tem a estrada, então a gente preserva contra a entrada de patógenos, né, contra a entrada de micro-organismos na área, então uma barreira física, né, uma barreira física natural, e que ainda você vai colher o fruto, né, você vai diversificar, na hora que termina a colheita do milho, você corta, tomba no solo, deixa lá ele decompor, não precisa revolver. O que a gente quer é o trabalho mínimo também, né, gente? A gente não está aqui para muitos esforços, porque a gente é professor, a gente tem uma tarefa específica. Mas a gente fazendo dessa forma, você consegue trabalhar com a natureza e não contra ela, né? Aí aqui os meninos e as meninas colhendo a cebola, né, que vai ser usada para alimentação deles, né? É simbólico, talvez a gente não conseguisse alimentar, fazer todas as refeições do ano inteiro com a cebola, talvez não, porque a gente precisa de muita cebola para alimentar essas crianças, né? Mas que seja uma atividade única, né? E marca, né? Isso reverbera na juventude, né? Os alunos falam, se encontram com vocês e vão lembrar dessas atividades, né? Onde eles prepararam o solo, eles plantaram, eles colheram, eles levaram até a cozinha, né, e muitas vezes até prepararam, como era no caso da escola, que muitas vezes eles estavam lá junto na cozinha também. Aqui eles fazendo a semeadura, tá? A semeadura direta aqui nas bandejas, ó, estão anotando, né, estão identificando as plantas, né, estão separando as sementes, plantando cuidadosamente. Aqui a gente pode falar de sementes, né, e todos os benefícios. As formas de se produzir muda, né, nos copinhos, reutilização e tudo mais. Isso aqui são mudas de algum coqueiro, né, possivelmente, que eles mesmos fizeram, né. Aqui também, fazendo a semeadura direta nas bandejas, que vão para as hortas, dentro da estufinha, né, uma estufinha bem simples, né, com pedaços de toras de eucalipto plantada, né, colocadas no chão, com uma cobertura com sombrite, coisa muito simples, de baixo de investimento, tá? Aqui a nossa horta da estufa, alface roxa, alface lisa, vários ciclos, né, produzindo. Aqui a compostagem, que eu queria mostrar para vocês, ó, essa é uma compostagem laminar, retangular, que a gente fazia, né, com a palhada da roçada da escola, né? Aqui já é os várias pilhas de composto, tá vendo? Ó, aqui tem 1, 2, 3, tem outra lá em vários estágios, tá vendo? Um estágio mais novo, intermediário, quase finalizando, então a gente tem, assim, uma redução de pelo menos 1/3 da pilha original, então, outra cor, outra temperatura, então você consegue... A gente colocava um ovo dentro da compostagem para mostrar a alta temperatura, então cozinhava o ovo, que pode chegar até 65, 70 graus Celsius dentro de uma pilha de composto, então você, né, enfim, dá para a gente criar e dá para fazer muita coisa. Aqui do lado é a suinocultura, então você já está aqui, a compostagem do lado dos dejetos, para que os dejetos venham para cá e a gente consiga criar esse ciclo fechado de energia, que é muito importante, né, dentro da agroecologia, dentro da educação ambiental. Quando a gente fala não desperdício, é justamente o desperdício energético, né? A gente está desperdiçando energia, uma energia que a gente poderia estar usando a nosso favor, né? A gente já trabalha bastante, então a gente precisa conservar, preservar essa energia do planeta, tão rica, tão dadivosa, né, que a gente tem. Bom, gente, eu acho que é isso. Agradeço muito a participação de vocês nesse primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra, então, quinta-feira, às 18h30. Alessandro, tem alguma reflexão? Levantou a mão, Alessandro? Edilma, obrigada. Pode falar, Alessandro. Seu microfone está desligado. Não, desculpa, foi sem querer. Só estou aprendendo. Para mim é tudo bem. Novidade. Gente, tem sim uma lista. Ah, que bom, que bom, que bom. Tem uma lista de presença que vai ser gerada, o próprio Google Meet, ele tem uma extensão que vai ser gerada no final da aula,
E obrigada, Mayara, obrigada, Rose. Vai sair essa lista, e baseado nessa lista, no final, a gente contabiliza os 75% para mandar os certificados para vocês. Mas a gente espera que a gente se encontre mesmo, a gente esteja juntos, né, nesses 2 meses de trabalho. Tá bom, pessoal? Muito obrigada, e a gente se vê quinta-feira. Parabéns, Ana. Tchau, tchau. Obrigada, Pedro. Obrigada a vocês todos. Tchau, tchau. Tchau.